Bom dia. Essa aula de revisão do conteúdo do primeiro bimestre em filosofia. Nós vimos que filosofia é uma expressão grega que significa amizade ou amor pela sabedoria, pelo conhecimento. Filosofar é uma prática, é uma busca pela verdade e pelo conhecimento. É estar sempre em estado de indagação. Está sempre problematizando e tentando compreender o processo e refletindo tudo que nós vivemos. Então, filosofia seria muito mais próximo de um ato, de uma prática. A reflexão filosófica, é assim que a gente chama ela, quando ela tem uma visão da base do conhecimento, busca todo o conhecimento, não busca apenas um pedaço, como a ciência faz, que recorta e faz um estudo de algo específico. A filosofia, ela vê o todo, ela não separa, ela não divide, ela vê o todo, usando argumentos coerentes e buscando conhecimento a partir de sua raiz, a partir de sua base, como um todo. Sócrates vai ser o primeiro a usar a expressão filosofia. A história dele é curiosa, porque um amigo dele encontrou o oráculo de Delfos e questionou quem era o homem mais sábio de toda a Atenas. E aí a resposta a esse amigo foi que Sócrates era o homem mais sábio. Só que Sócrates não se acreditava sábio. E ele começa a questionar as pessoas da cidade de Atenas que se acreditavam sábias. E aí ele vai, a partir da sua prática de questionamentos, buscando fazer com que a pessoa retire de si o conhecimento, que ele chama de maiêutica, né? E através das perguntas irônicas, ele vai fazer com que as pessoas se exponham o seu conhecimento. E aí ele percebe que aqueles que se colocam como muito sábios na cidade de Atenas, na verdade não eram. Eles tinham conhecimento profundo na parte que lhes cabia na sociedade. Um artesão, ele sabia muito do artesanato. Um comerciante sabia muito de comércio, mas a sabedoria é muito maior do que isso. Até que o Sócrates ele chega à conclusão de que ele realmente era sábio, porque ele compreendia que tinha limites o seu conhecimento e estava sempre buscando aprender mais. Daí a expressão só sei que nada sei, que ele usa. Bom, o mito. O mito, ele é a forma, a saída que as pessoas tinham para compreender o mundo que estava ao redor delas, né? É uma narrativa mágica, inverossímil, absurda, na tentativa de compreender esse mundo, essa natureza, que era perigosa, arriscada, incompreensível e temerosa. E aí a gente vai ter, por conta dessa situação, surgindo o mito em si. Os mitos, na época que a gente está estudando, que é da Grécia Antiga, a gente vai ter duas fases dos mitos. A gente vai ter as que Homero chega a registrar, chega a contar e depois vira registro, que são a Ilíada e a Odisseia, onde a gente tem a valorização das virtudes, a ideia de destino muito forte, né? E sempre um personagem heróico, lendário, com feitos extraordinários. Já na fase de Hesíodo, a gente vai ter a busca pela compreensão do surgimento de tudo, inclusive dos deuses. É quando a gente vai ter as teogonias ou cosmogonias, né? Na fase de Hesíodo. O mito hoje ainda existe, tá? A nossa cultura atual ela é impregnada de mito. O mais profundo entre eles é a ideia maniqueísta de que tudo se divide em bem e mal, né? Esse dualismo que nós estamos sempre colocando no nosso dia a dia. Isso é característico do mito, tá? Na crença dos mitos de pureza, de preconceitos, a gente também tem ali a representação dessa ideia, explicação mágica, né, inverossímil. Os rituais de passagem, que a gente tem até hoje, as formaturas, os casamentos, os réveillões, aquelas festas que a gente faz comemorando a passagem de uma fase para outra. E a gente também tem a crença ingênua na perfeição de heróis, artistas e outras personalidades. Isso também é característico do mito na nossa cultura.
A filosofia ocidental, ela vai surgir na Grécia Antiga por conta de um desenvolvimento muito forte que vai acontecer ali naquela região. Né? Por volta do século VI a.C., a gente já vai ter a escrita, a moeda, a lei escrita, a cidadania, principalmente na cidade de Atenas. Desculpa o gatinho. Principalmente na cidade de Atenas, que é o berço dessa filosofia racional de Sócrates, né? Mas antes mesmo da cidade de Atenas, a gente vai ter já a filosofia em outras regiões. Bom, a ideia da filosofia mais importante é que ela rejeita a explicação mágica de tudo. Tá? A filosofia, na verdade, ela não surge apenas na Grécia, mas a Grécia ela recebe destaque porque há um afastamento dessa ideia mágica. Né? Não há uma filosofia próxima à ideia de mitologia, como acontece na China e na Índia. A gente tem as duas juntas. Na Grécia, não. A gente vai ter só a ideia racional, a análise racional daquela realidade. Né? Não vai ter ali, naquele momento, na Grécia, o uso da mitologia também para explicar a filosofia. Então, a gente vai ter a filosofia estritamente racional. Por isso, a Grécia entra em destaque aqui no estudo. Tá? Então, a busca pelo princípio das coisas, o uso da razão, a análise da doxa, que é a opinião, buscando estritamente, utilizando também a ideia da reflexão filosófica com rigor, com um estudo da base do conhecimento, buscando o todo, vendo por todos os ângulos. Isso vai acontecer na filosofia grega. E é essa filosofia grega que vem até nós, que deixa esse resquício até os dias de hoje. Né? Até os dias de hoje, toda a filosofia que a gente tem, ela é impregnada dessa prática, desse estudo que começou ali na Grécia. A era pré-socrática, ela é uma das fases filosóficas extremamente curiosa, porque a gente vai ter a Grécia sendo um espaço muito maior do que é a Grécia hoje, né? As primeiras cidades a comporem os primeiros filósofos racionais que a gente está aqui citando, não são exatamente onde hoje é a Grécia, né? Hoje seria onde é a Turquia, né? Mas na época era tudo Grécia. Bom, o destaque para Sócrates, que a gente não pode deixar de dar, é porque a importância dele, naquilo que ele estuda, naquilo que ele analisa, é tão grande que a filosofia se divide em antes e depois de Sócrates. Então, agora, nessa unidade, a gente estudou só a era pré-socrática, tá? Bom, a gente mandou esse material que está trabalhando aqui agora com filosofia, ele foi feito a partir do livro de vocês, e que é o livro de Graça Aranha. Uma curiosidade é que a filosofia, ela, quando surge, o objeto de estudo dela era exatamente a natureza, a compreensão da natureza, de onde tudo surgiu. É uma análise daquela teogonia, cosmogonia, que estava composta na fase filosófica, na fase mitológica de Hesíodo, ok? Então, aqui vai ser ela que vai ser o objeto de análise. De onde vem a natureza? Como tudo surge? O que faz surgir esse todo em que nós estamos? Então, é esse aí o objeto de estudo, nesse momento, da filosofia. E aí, por conta desse objeto, de como ele é analisado, a gente vai ter dois grupos distintos de filósofos estudando esse conceito, né, de arqué, de origem. A gente vai ter o grupo chamado de monista, que acredita em apenas um elemento originário, em um arqué, e os pluristas, que acreditam que existissem mais de um elemento originário, mais de um arqué. Uma curiosidade também relacionada a isso é que nem sempre os filósofos que tratavam desses temas, mesmo vivendo na mesma época, eles nem sempre vão analisar isso juntos, tá? Vamos lembrar que naquela época a comunicação entre as cidades não era tão simples, tão fácil, tá? Mas aí esses estudos, eles vão, principalmente na mesma cidade, geração após geração, eles vão dar continuidade a esse objeto inicial, a esse estudo inicial.
Mas os filósofos entre as cidades não tinham tanto contato, ok? A gente passou no grupo, no Classroom de vocês, 2 videozinhos. Um vídeo falando sobre Parmênides de Eleia e um vídeo falando sobre Heráclito. Tá? Nesse estudo, eles trabalham especificamente o objeto de estudo de cada um deles. Para Parmênides de Eleia, tudo é estático, não há uma mudança. Tudo está fixo. Ele vai viver mais ou menos na mesma fase em que o Heráclito, tá? Só que o Heráclito, ele acredita na mudança, que a mudança é o mote da existência de tudo e da criação sempre. Então, enquanto que Parmênides acredita na fixidez, na imobilidade de tudo, e acredita que o arqué, que a origem de tudo é o pensamento, o Heráclito, ele acredita que a origem de tudo é o fogo, e ele acredita que há sempre uma mudança. Inclusive a frase que diz que ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio é de Heráclito, ok? Porque o rio está sempre mudando e a pessoa também está sempre mudando. Esse material a gente tirou, como eu coloquei aqui para vocês, do livro de filosofia de vocês, que eu compartilhei aí no grupo, no Classroom. Quem tiver sem livro em casa pode baixar ele para dar uma olhada, tá? Não abre no Classroom, ele tem que baixar para poder ser acessado, tá? Caso algum de vocês esteja com dificuldade de acessar, se comunica comigo, que a gente vê uma outra forma, ok? Eu posso compartilhar também pelo Gmail. Pelo WhatsApp não dá, porque ele é muito pesado, tá? Mas pelo celular dá para você acessar pelo seu Drive. Então, só se comunicar comigo, ok? Tchau, gente. Fique em casa.